Vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso tema, votação. Olha só, é possível também que haja dúvida na identidade do eleitor. Você sabe bem que o ideal é que tenhamos uma identificação biométrica, mas isso ainda está longe de ser uma realidade no Brasil inteiro. Já se adiantou muita coisa até, mas nas grandes capitais não teve condição de se fazer. Fazer, por exemplo, identificação biométrica em São Paulo, capital. Sei lá, tem mais de 17 milhões de pessoas morando em São Paulo. Então é difícil reunir todo esse pessoal para fazer o cadastro biométrico, mas vai ser feito. Está sendo feito e você que será servidor da Justiça Eleitoral certamente vai fazer esse trabalho, que é um trabalho penoso, difícil. Não difícil de executar, mas é um atendimento constante de muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, tem que ter paciência para atender todo mundo. E vai ser feito em todo o Brasil, certamente. Não sei se para essas eleições de 2016, mas com certeza até 2018 já devemos ter o Brasil todo votando com antecedente de identificação biométrica. O fato é que, enquanto não tiver identificação biométrica 100% no Brasil, pode ter dúvida na identidade do eleitor. Se você vai votar, hoje você não pode votar só com o título de eleitor, você vai votar sempre com um documento de identidade, com foto. Então, se você levar um documento de identidade com foto, nada mais justo do que um fiscal de partido político dê uma conferida, e ele tem direito de conferir o seu documento. Os próprios mesários têm como conferir, e o presidente da mesa, se desconfiar, ele pode lhe fazer perguntas, você é você mesmo, aqui a foto está tão diferente e tal, me confirme certos dados, enfim, fazer um pequeno interrogatório. E ele pode, se ele achar que realmente você não é você, perceber nitidamente, de repente vai votar lá uma pessoa negra e a identidade está lá com alguém branco, não dá, né, gente? Então, ele vai dizer, olha, você não é a mesma pessoa. Se ele tiver dúvida, porque às vezes está a identidade muito antiga e tal, uma foto de muito mais novo, porque tem gente que tira foto, que tira a identidade muito, muito cedo, ainda adolescente e já é um idoso, então às vezes não dá para saber se é a mesma pessoa. Então o mesário pode pedir para você assinar e comparar a assinatura e tal, enfim. Existem algumas formas de você conseguir, em tese, pelo menos preliminarmente, de forma rápida, verificar se a pessoa que está votando é aquela que está identificada lá no documento. É claro que o mesário não é perito, então ele vai olhar, se tiver realmente muito diferente, ele vai questionar, o presidente da mesa, na verdade, pode até impedir o voto. Pode até impedir o voto se ele vê e ele conseguir constatar que não é a mesma pessoa. Se ele tiver dúvida, gente, o ideal é que ele deixe votar. Agora, tendo dúvida, vetando o voto ou autorizando, enfim, mas quando haja dúvida, ele tem que constar isso na ata, tem que mandar, lembra do secretário? O secretário tem que fazer constar na ata da mesa receptora de votos que houve o eleitor fulano de tal, o número de título de eleitor tal, que compareceu à eleição e apresentou o documento tal, bota os números, bota os dados, enfim, do documento. E o presidente da mesa teve dúvida, questionou, fez um interrogatório, mas ainda permaneceu na dúvida, mas como estava na dúvida, preferiu autorizar o voto e consignar em ata essa intercorrência. Consigna em ata. Porque aí depois, evidentemente, que o fiscal de partido político ele vai poder impugnar aquela sessão em razão de uma possível fraude para que haja uma investigação mais concreta, tá? Sobre a possibilidade de estar vendo ali alguns eleitores votando de forma fraudulenta. Então é importante que faça constar em ata, tá bom? Então, como é que se dá aqui, ó, só para a gente ver o que está no slide. Ainda que a pessoa apresente o título, mas identidade, eu posso ter dúvida como presidente de mesa se você é quem está dizendo ser, tá? A competência para, em tese, decidir sobre a questão da identidade do eleitor, na hora da votação, é do próprio presidente da mesa. E ele pode interrogar o eleitor sobre os dados do título, identidade, e ainda aqueles dados que constam no caderno de votação, porque ele vai cruzar as informações, é claro, tá bom? E vai poder conferir também a assinatura do eleitor na sua presença. Ele vai dizer de toda forma que houve dúvida e constar isso na ata da mesa receptora, tá bom? Além do próprio presidente da mesa, que tem competência para decidir e tem competência para poder, em tese, ter dúvida e questionar essas coisas ao eleitor, outras pessoas também estão autorizadas a fazê-lo. E aqui muito cuidado, principalmente com quem pode fazer impugnação à identidade de eleitor. Quem é que pode impugnar a identificação de um eleitor, a identidade de um eleitor? Ora, os próprios membros da mesa, né, presidente da mesa, mesário, enfim, os fiscais de partido político, e aí vem um detalhe importante, qualquer eleitor pode impugnar
a identidade de um outro, tá? A gente sabe, quer dizer, a gente sabe ainda não, né? Porque a gente não falou ainda das ações eleitorais, mas a gente falou alguma coisa de competência, então você já tem uma noção de como é que funciona a parte das ações eleitorais. Então entenda o seguinte, gente, na maioria das demandas que são levadas ao Poder Judiciário Eleitoral, a maioria das vezes o eleitor não tem direito a impugnar quase nada. Quase nada. As ações eleitorais típicas mesmo, ação de impugnação do registro de candidatura, ação de investigação judicial eleitoral, recurso contra a expedição de diploma, ação de impugnação a mandato eletivo, as representações por conduta vedada, representação por arrecadação ilícita, representação por propaganda eleitoral antecipada. Vai falar de todas essas ações aqui ainda, viu? Ele tem muito conteúdo. Então, todas essas demandas, nenhuma dessas aqui é possível de ser proposta mesmo como autor, figurar como autor nessas ações. O eleitor não figura nessas ações como autor. Agora, em algumas poucas situações, a legislação eleitoral permite que o eleitor impugne. Essa situação é uma delas, tá? Então, qualquer eleitor pode impugnar perante a mesa, tá? Perante a própria mesa, durante a votação. Durante a votação, qualquer eleitor pode impugnar a identidade de outro, tá? Ao presidente da mesa, que vai, em tese, adotar aqueles procedimentos, conferir assinatura, fazer perguntas, enfim, interrogar a pessoa para que se decida se ela é quem diz ser no documento, tá bom? Então, se apresenta verbalmente, é claro, antes do eleitor votar, se for o caso, né? E o presidente vai adotar o procedimento que a gente acabou de falar. Se persistir a dúvida, tá? Ele pode chamar, se quiser, o juiz eleitoral para decidir. Tudo isso, essa intercorrência deve constar na ata da mesa receptora, tá bom? O juiz vai ser chamado a decidir se for o caso, tá? Se ele tiver muita dúvida, ele acaba chamando o juiz, tá bom? Procedimentos para a votação. Se não tiver dúvida, o eleitor assina o caderno de votação, que a gente já tinha falado, não é mesmo? Então, o eleitor assina o caderno de votação, em seguida, o presidente da mesa vai digitar no terminal eletrônico, que não está aqui também. Aqui o caderno de votação, aqui, ó, que beleza. Aqui está o caderno de votação. Tá vendo que é um caderninho bonitinho? Então vamos lá. Então o eleitor assina, o eleitor assina o caderno de votação, o presidente da mesa, depois de ele assinar o caderno de votação, vai digitar no terminal eletrônico o número do título de eleitor dele. E aí autoriza a realização do voto. Concluído o voto, o cara foi lá, né? Aquela musiquinha lá da urna eletrônica, o presidente da mesa escuta. Esse sinal sonoro é muito para o presidente da mesa, tá? Não é para você achar bonitinho, é para o presidente da mesa saber se você está votando, tá bom? Porque ele precisa saber se você está votando. Daqui a pouco ele vai falar por quê. Mas o presidente da mesa precisa saber se você está votando ou não, tá bom? Concluído o voto, devolve-se os documentos que ficaram retidos lá na mesa receptora e se entrega o comprovante, o canhotinho lá, o comprovante de votação. E aí deu tudo certo. Isso aí é ótimo, quando dá tudo certo, é beleza. Mas aí vem os problemas possíveis de acontecer durante esses trabalhos de votação. E você sabe o que acontece. Você, com certeza, principalmente no começo da utilização do sistema eletrônico, deve ter presenciado uma situação como essa. E eu já presenciei várias, tá? Então, por exemplo, e se o eleitor... É uma pergunta, tá? Um exemplo. Se o eleitor, depois de identificado, a mesa identificou o eleitor, viu que está tudo beleza, e autorizou o voto, ele recusa a votar ou não consegue. Isso pode acontecer na prática? É claro que sim. Então imagine a situação, o cara foi identificado pela mesa, conferiu seu documento, assinou o caderno de votação, o presidente da mesa digitou o número do título de eleitor dele no terminal, autorizou o voto, o cara foi para a cabine, até às vezes acontece, olhou para a sessão, olhou para a cabine de votação, olhou para a urna eletrônica e disse, vou votar não, vamos embora. E aí? O que é que você faz numa situação como essa? Bem, primeiro você tem que ter paciência, né? Excelência, doutor, meu amigo, você tem o direito de votar. Vá lá, dê seu voto. Se você tiver dúvida em quem votar, tem uma lista de candidatos lá fora, ou às vezes está até na própria sessão, dentro do interior da sessão, não é? Então dê uma olhadinha aí no número dos candidatos, vê se você conhece, vê se você se identifica com alguém e tal. Primeiro, a primeira providência do presidente é tentar orientar a pessoa a que ela vote, né? Enfim, se o cara pode dizer, esse é um bando de ladrão e tal, eu vim aqui só para assinar esse caderno mesmo, vamos embora. O que você faz? Ele votou? Cumpriu a obrigação eleitoral? É claro que não. Ele não cumpriu a obrigação eleitoral. Nesse caso, existe, no manual do mesário você vê isso com tranquilidade, mas existe um procedimento específico, tá? Existe, na verdade, um código
numérico específico que o presidente da mesa vai digitar lá no terminal e vai cancelar a votação daquela pessoa. Então o cara foi votar, não proferiu nenhum voto, esclareça-se, tá? Esse procedimento que eu estou falando aos senhores é quando o cara não profere nenhum voto, o cara simplesmente se recusou de votar. Então ele vai lá, o presidente da mesa aconselha ele a voltar e tal, enfim, mas se ele se recusa, o presidente da mesa tem como digitar um comando no terminal e cancela a votação daquela pessoa. Os documentos dela, é claro, vão ser devolvidos, mas ele não recebe o comprovante de quitação. Aí vai ficar chateado, vai espernear lá, vai ficar, enfim, arretado, porque ele quer o comprovante de votação. Não pode ser entregue para ele. Mas aí o presidente da mesa vai dizer, meu senhor, olha, se o senhor quiser voltar em um outro momento, você tem até às 17 horas para decidir em quem você quer votar. Então, procure uma pessoa boa para votar, enfim, vá se informar e tal, etc. E nós estaremos aqui de braços abertos para lhe receber até às 5 horas da tarde. Então, esse cara que não proferiu nenhum voto e que teve a votação cancelada pelo presidente da mesa, ele pode voltar durante o dia para proferir o seu voto, desde que ele volte até às 17 horas, tá bom? Vamos ver isso aqui que está... Coloquei com a carinha de palhaço aqui porque, enfim, não é papel enfim, deve ser adotado, né? Então aqui, ó, recusa do eleitor em proferir o voto após sua identificação. Qual é o procedimento que o presidente da mesa tem que seguir? Deve pedir para o eleitor votar, ter paciência, vai lá, vota, meu amigo velho. É gente boa, fortaleça a democracia e tal, enfim. Mas se manter a recusa, o presidente suspende a votação mediante um código próprio. Cancela a votação do cara, tá bom? Retém o comprovante de votação, se retém, tá? Esse fato, por óbvio, vai ter que constar em ata. Por que tem que constar em ata? Porque o cara está lá, tem a assinatura dele no caderno de votação e não tem o voto dele. Poderia soar estranho, né? Então vai constar o ato, o eleitor fulano de tal assinou o caderno de votação com tudo. Quando foi iniciar o voto, não chegou a proferir nenhum voto e se recusou a votar, aí o presidente cancelou, suspendeu o seu voto através do código próprio lá no terminal eletrônico. Tudo bem. Agora, o eleitor vai ficar com o direito de votar até às 17 horas. Tá bom? Ele pode voltar normalmente e proferir o seu voto com certeza absoluta, tá bom? Agora tem outra perguntinha aqui, ó. Aqui até fiz aqui brincando, eu acaba bebum e tal, o cara não pode, em tese, beber na eleição. E essa regra também é estranha, viu, gente? Porque onde é que você encontra essa regra de que você não pode beber no dia da eleição? Onde é que está isso? Diz aí. Está na lei das eleições? Está no Código Eleitoral? Está em resolução do TSE? Está em canto nenhum isso, tá? Essa regra é baixada, às vezes, por portaria do secretário de Segurança Pública do Estado. E eu não sei se essa portaria me vincula, não. Será que essa portaria me vincula? Alguns estados já estão nem baixando mais essa portaria, tá? Não estão vedando, não. Porque proíbe, a portaria proíbe que os estabelecimentos vendam bebida e tal. Aí é uma confusão entre o pessoal das associações ou dos sindicatos patronais, né, de estabelecimentos comerciais entram com ação na justiça eleitoral para ter direito de vender sua bebidinha e tal, enfim. Eu acho besteira. Eu sei que tem local que o pessoal bebe mesmo, enche a cara e vai votar bebo, mas se tiver muito bebo não pode votar porque pode estar numa situação de absoluta incapacidade civil, né? Mas, não sei, eu tenho dúvidas se isso é uma medida correta ou não. Tá? No Brasil, enfim, não sei. Tá? Não vou dizer meu juízo de valor sobre isso, não. Diga você o que é que você acha. Mas o que é que acontece aqui? Ó? Se o eleitor proferiu pelo menos um voto, porque pode acontecer também, né? Foi lá, se identificou, assinou o caderno de votação, o presidente da mesa digitou no terminal lá o númerozinho e tal, autorizou o cara a votar. O cara foi lá, votou, levou o número só de um candidato. Quem é que a gente vota primeiro hoje, hein, nas eleições gerais? Deputado federal, né? Mudou a ordem, lembre, né? Mudou a ordem. Antes eu começava votando com deputado estadual, agora eu começo votando com deputado federal. Não sei que besteira foi essa, mas enfim. Então o cara levou só o número do deputado federal. Só tinha esse candidato. O que ele deveria fazer? Votar para deputado federal e botar branco nos outros, ou anular os outros votos. Né? Se ele só queria votar num deputado federal e não votar em mais ninguém, ele deveria votar branco ou anular o voto, digitando um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido. Confirmava, o voto era nulo. Mas, imagina a situação em que o cara foi lá, deu o votinho, né, para deputado, aí fez plé, né? Não tem a urnazinha, não faz barulhinho? Plé, foi plé, 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 depois plé, 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 plé. Pronto, quando termina a votação. Se o presidente da mesa ouviu só um plé, significa dizer que ele só deu um voto. E se o cara deu só um voto e saiu, o presidente da mesa vai fazer o quê?
Meu amigo, você só deu um voto, vai lá votar, termina sua votação, não fez o barulhinho ainda não, total não. Eu sei que você não votou, e ele sabe lá no terminal também disse se o cara votou ou não, né? No terminal eletrônico também tem essa informação. Mas o sinal auditivo também é importante para que ele esteja mais atento, né? Então, e até para que o eleitor saiba, enfim, que a pessoa também está sabendo das coisas, né? Que não é nenhum louco ali. Então, enfim, ele vai ter que aconselhar o eleitor a dizer, ó, volte para continuar sua votação, meu amigo. Você terminou de votar não, volte lá. Eu não vou votar, só tenho esse candidato mesmo a deputado, não quero votar em mais ninguém. Mas se o senhor não quer votar em mais ninguém, o senhor tem que ir lá e digitar voto em branco ou votar nulo. O senhor não pode deixar de votar nos outros candidatos, não. Tem que votar ou em alguém, ou votar branco ou votar nulo. O senhor tem que terminar a votação. Aí você, presidente da mesa, seja firme para mandar o cara voltar lá com toda a cortesia. Seja firme com toda a cortesia, claro, com toda a educação. Se o cara disser, não vou votar, vamos embora, o que você tem que fazer? Vai matar o cara? Vai obrigar o cara? Vai enforcar o cara? Vai levar o cara a pulso? Não. Novamente, ele vai ter uma possibilidade de usar o seu terminal eletrônico, dar um comando específico e ele vai anular os outros votos, tá bom? Eu sei que esse é um recurso que pode ser utilizado para má fé, né? Enfim, mas não é usado para má fé. Em geral, ele tem fiscalização e vai constar em ata também, né? Então, se acontecer isso de má fé, o fiscal vai impugnar a sessão e tal, vai dar confusão. Mas é possível usar isso aí com má fé, gente. Mas não tem jeito, tem que ter alguma alternativa. Vai fazer o quê? Vai segurar o cara e levar o cara para votar? Tem jeito. Então, vejam, se o cara proferiu pelo menos um voto, se ele proferiu pelo menos um voto, o presidente da mesa não tem como cancelar aquele voto. Não tem como cancelar a votação do cara. Então ele vai pedir, pelo amor de Deus, que o eleitor termine a votação. Se o eleitor não terminar a votação, ele infelizmente vai ter que dar um comando no terminal eletrônico que ele tem para anular os outros votos. Então aquele voto que ele deu válido, ele é admitido, ele é pontuado lá, vai para a urna eletrônica normal. Os outros votos vão ser anulados. E aí ele recebe o comprovante de votação, porque como ele deu pelo menos um voto, ele vai receber o comprovante de votação normalmente. Tudo isso vai ser consignado também em ata, beleza? Então aqui vamos lá, ó, confirmar isso aqui, ó. O procedimento para o caso do eleitor que não confirmou todos os votos. O que é que faz? O presidente alerta o eleitor, vamos lá, volta a cabina, termina o teu voto, enfim. Se mantivesse a recusa, o presidente usará um código próprio para liberar a urna para o próximo eleitor. O voto que não foi assinalado será considerado nulo. E nesse caso, diferente da outra situação, né? Nesse caso aqui, o eleitor vai receber o comprovante de votação. Porque ele deu pelo menos um voto, os outros foram considerados nulos, mas aí ele recebe sim, apesar de ele não ter feito todos os votos, mas ele vai receber sim o comprovante de votação. Tá bom? O que mais? Vedações. Isso aqui você já deve ter tomado conhecimento, porque com certeza você viu cartazes nas sessões eleitorais, tá bom? Então, existem algumas vedações na hora da votação, tá bom? Então, com certeza você já viu que na sessão eleitoral, que dentro da cabina, lá dentro da cabina, você não pode, o eleitor não pode portar celular, máquina fotográfica, filmadora também, tá bom? Não precisa ser só isso, tá? Qualquer tipo de, enfim, material eletrônico, produto eletrônico, enfim, que possa dar comunicação, fazer comunicação, sei lá, um iPod, acho que iPod tem WhatsApp e tal, enfim, essas coisas. Acho que é possível instalar, não sei se pode instalar no iPod, acho que não, né? Enfim, mas se tiver um walkie-talkie, enfim, eu não sei nem se usa também walkie-talkie, mas enfim. Se tiver algum aparelho de comunicação, nenhum deles pode ser utilizado enquanto você estiver proferindo o voto na cabina, porque você pode estar, principalmente, filmando ali, pode estar fotografando em quem você está votando, ou pegando alguma informação, passando alguma informação, enfim. E não é razoável, tá bom? Não é razoável e está expressamente proibido, tá bom? Agora cuidado, isso aqui é dentro da cabina. Então, certo, se você levar o celular e tal, você deixa desligado dentro do bolso e tal, não vai ter problema. Então você não pode sacar o celular, né? O ideal seria que você deixasse na própria mesa receptor de votos. Sua câmera, sua filmadora, seu celular. Se não quiser fazer isso, pode deixar com você. Não está vedado portar o aparelho, está vedado utilizar, tá? Quer dizer, portar o celular você não pode dentro da cabina, em tese, mas portar no sentido de que você não pode estar com ele às mãos, digamos assim. Você não pode estar utilizando seu aparelho celular, a máquina fotográfica, a filmadora durante a votação, tá bom? Não fica usando o WhatsApp durante
a votação. Também, eu acho que até coloquei uma foto aqui nos slides, não pode fazer selfie, né? Houve o tal do selfie durante as eleições de 2014, né? Ficou famosa a foto, eu trouxe a foto para vocês verem aqui. Não pode fazer selfie, né, gente? Então, terminou a votação, o cara foi lá e fez um selfie da urna eletrônica, pô, não pode, tá? Ele não pode portar o aparelho de celular para fazer selfie, para fazer qualquer outra coisa durante a votação, tá bom? Isso aqui é para o eleitor. Existem algumas outras vedações, tá? Não para o eleitor agora, mas o eleitor pode portar material de propaganda, tá? Fazer sua manifestação individual. Agora, dentro da sessão ou das juntas eleitorais, veja, você sabe que vai ter os mesários, vai ter fiscais de partido político. Esses aí não podem portar. É claro que eles também não vão poder portar esses materiais na hora que estiverem votando, tá? Na hora que eles forem votar, não pode ter máquina fotográfica, nada disso. Qualquer eleitor. Mas o cara que é fiscal ou mesário, esse não pode portar nenhum tipo de propaganda, tá? Nenhum tipo de propaganda. Então tá aqui, ó. A utilização de materiais de propaganda é vedada para fiscal e mesário e também para os servidores da Justiça Eleitoral, que é razoável também que os servidores da Justiça Eleitoral não utilizem material de propaganda, tá bom? Então, esse pessoal que está trabalhando nas eleições, em tese, ele não pode portar material de propaganda. Eu acho até que deveria ampliar isso aqui. Por exemplo, os advogados que estão trabalhando na campanha também não deveriam portar propaganda eleitoral, porque eles estão toda hora se movimentando e tal, enfim, estão aparecendo ali todo bem vestido às vezes e tal, às vezes pode causar algum tipo de influência, não sei. Não acho razoável que quem esteja trabalhando nas eleições use material de propaganda, tá? Por mais que ele, na condição de eleitor, possa utilizar, desde que faça de forma individual e silenciosa. Mas na condição de pessoa que trabalha nas eleições, ele não deveria portar nenhum tipo de material de propaganda. Nem é possível padronizar vestuário, tá? Os fiscais de partido político não podem ter vestuário padronizado também, tá bom? É bom que se evite isso. A legislação proíbe também o vestuário padronizado para qualquer grupo de eleitores e também para os fiscais de partido político, tá bom? A gente vai voltar a falar dessas coisas lá na época da propaganda. É outro tema que a gente vai falar aqui com muitas aulas. Propaganda partidária, propaganda institucional, propaganda intrapartidária, propaganda eleitoral, tem muita coisa para a gente falar ainda. O que mais? Esses equipamentos, em tese, devem ficar retidos na mesa. Em tese. Na prática, não há problema de você colocar no bolso, tal, desde que desligado, enfim. Mas a regra, veja, não estou falando que é importante você não saber a prática, é claro que é importante. Mas a regra, que é o que vale para concurso público, é que esses equipamentos devem ficar retidos na mesa, tá bom? Essa é a regra. Na prática, você pode deixar no bolso, tal, ninguém vai lhe revistar. Mas a regra é que se você estiver portando celular, máquina fotográfica ou filmadora, que você coloque na mesa receptor de votos e na volta da sua votação, você receba junto com seus documentos, tá bom? Eu acho que eu coloquei aqui o negócio da selfie, aí, ó. Essa foto ficou famosa no Brasil, né? O cara votou e bateu uma selfie lá da urna eletrônica. É claro que isso aqui não é possível, porque ele não poderia portar o aparelho de celular. E o pessoal começou a me ligar no dia da eleição. E selfie, pode fazer selfie? Meu amigo, é claro que não pode fazer selfie. Pô, agora tá com esse negócio de mania, de febre de selfie e tal, enfim. Se eu não posso portar o celular durante a votação, é claro que eu não posso fazer selfie, porque eu vou fazer selfie com o quê? Com o celular, pô. Ah, mas a legislação não proíbe selfie. Meu amigo, a consequência, é claro que o antecedente precede o consequente, né? Se você não pode ter celular, como é que você vai poder fazer selfie? Não faz sentido, tá? Vamos lá, ó. Da contingência na votação. Até coloquei aqui um negocinho de erro, né, que a gente vê muito no Windows e tal, mas esse aqui eu não sei se é uma mensagem específica de erro da urna não, tá? Eu achei uma mensagem de erro qualquer aí na internet. Então veja, quando é que acontece a contingência na votação? Quando há algum tipo de problema durante os trabalhos de votação em relação à urna eletrônica. A gente sabe que hoje no Brasil se utiliza a urna eletrônica e com qualquer material eletrônico pode falhar. Às vezes tem uma queda de energia que queima a urna e tal, enfim. Então tem duas formas básicas de eu ter contingência na votação. Primeira delas, substituir a urna eletrônica. Tá? Se não tem como resolver, substitui a urna. Antes de substituir a urna, é claro que eu vou tentar resolver o problema da urna. Desliga e liga a urna. O próprio mesário pode fazer isso. Desliga e liga. Aí dá um comando para reiniciar a votação. Tira a milha de votação, recoloca. Se não conseguir, chama o técnico da Justiça Eleitoral. Normalmente o técnico da Justiça Eleitoral já vem com a urna reserva. Ele tenta consertar a urna na hora e reiniciar a votação. Se não der, ele já bota a urna reserva, tira a milha de resultado e bota na outra urna. E aí continua a votação.
Agora, se não der certo esses procedimentos, vai ser necessário, é claro, utilizar a votação em cédula, tá? Como último recurso vai se utilizar a votação em cédula. Dá problema, professor, as urnas eletrônicas? De vez em quando dá, gente, mas existe uma quantidade razoável de urnas reservas, tá? Não chega a ter uma por sessão, mas tem uma quantidade razoável de urnas eletrônicas de reserva para o caso de haver algum tipo de problema, algum tipo de vício durante as eleições. Então vamos só dar uma olhadinha aqui para a gente não perder nenhum tipo de informação. Então falhou a urna, eu coloquei aqui na brincadeira, a solução Windows. Desliga e liga, né? Então essa é a solução que se adota, deu pau o Windows muitas vezes, né? Quando dá pau a gente bota lá, dá um boot frio, eu acho que essa palavra ainda é usada, né? O boot frio é desligar mesmo, né? Se você conseguir reiniciar, dar um Ctrl Alt Del, finalizar a tarefa e tal, reiniciar, eu devia dar aula de informática também. Mas enfim, você tem dá um Ctrl Alt Del que você pode tentar finalizar os programas e tal, enfim, tem algumas coisas que você pode tentar resolver, né? Mas não deu certo, não resolveu, às vezes você travou o Windows, você reinicia lá, desliga e religa a máquina que volta tudo ao normal. Pode acontecer também na urna eletrônica, tá? Então, desliga e liga. Isso aqui não é o que eu estou inventando não, viu? Então, é claro que a resolução não fala a solução Windows, né? Mas a resolução que trata disso fala, sim, da possibilidade de eu desligar e religar a urna para que eu possa tentar verificar se ela volta normalmente ao funcionamento, tá? Esse procedimento, por óbvio, tem que ser feito na presença dos fiscais de partido político, porque nesse momento aí pode haver algum tipo de fraude, trocar a milha de resultado, enfim, mudar alguma coisa ou substituir a urna por uma urna que já tinha votos cadastrados lá, enfim. Porque se eu vou substituir a urna eletrônica, a urna nova eu vou precisar fazer uma zerésima dela também, né? Com estatuto em ata, para saber se a urna que está chegando não já tem votos cadastrados dentro dela, tá bom? Então o presidente vai, nesse caso aqui, se for, enfim, se a urna der certo de voltar, ele vai digitar um código para reiniciar a votação. Se não voltar com a solução Windows, né, ele vai chamar uma equipe da Justiça Eleitoral, que vai estar a posto para poder tentar consertar. E vai, em tese, tentar resolver, podendo inclusive utilizar cartão de memória de urna, reserva, de contingência, enfim, substituir a urna, né, na verdade, se for o caso. Se não conseguir, o último recurso vai ser recorrer às cédulas, tá? E aí vem um detalhe que é importante. Uma vez iniciada a votação com cédula, iniciou a votação com cédula, por causa dos procedimentos em si, não é possível retornar ao sistema eletrônico de votação. Porque não tem como eu pegar aquela cédula e botar dentro do sistema eletrônico, entendeu? Agora eu preciso ir até o fim com o sistema de cédula. Estou vendo ali que meu tempo está acabando, então na nossa próxima aula a gente vai falar aí do encerramento da votação e dos procedimentos relacionados a esse encerramento. Beleza? Um grande abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.